Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 10, analisando as experiências de André Luiz no mundo espiritual, quando veio à Terra para estudar durante uma semana os conceitos práticos do exercício da caridade cristã. No último estudo, analisávamos a ida de André Luiz junto a Aniceto e Vicente para a crosta da terra, parando então num posto de socorro em que Alfredo, junto de sua esposa Ismália, coordenavam esse posto avançado, recebendo então espíritos sofredores do umbral e das zonas próximas à terra para o resgate necessário. O final do último estudo tratava do discurso de Aniceto sobre a quantidade de espíritos que estavam vindo da Terra por conta da guerra, que nós acreditamos aqui se tratar da Segunda Guerra Mundial. E Aniceto tratava justamente da psicosfera do mundo e como isso influenciava no mundo espiritual. A população, portanto, de espíritos que estavam sendo resgatados, oriundos da Europa, era enorme, ali naquele posto vinculado a nosso lar, essa colônia que fica no Brasil. E ele ia explicando justamente sobre a influência dos encarnados no mundo espiritual em relação aos que deixaram o corpo físico e prosseguiram com as mesmas intenções no além. Aniceto vai dizer que os países continuam envolvidos nos massacres recíprocos e que o erro de uma nação influenciará em todas, como o gemido de um homem perturba o contentamento de milhões. Que é naquele mesmo sentido que, enquanto uma pessoa sofre, o mundo não deu o passo de fato na evolução, já que todos precisarão estar em equilíbrio íntimo para que nós possamos de fato chamar esse planeta como um planeta feliz. Por isso, a neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. Veja que Aniceto traz os dois lados, aquele que não se envolve na política e aquele que é radical na política. Aquele que tem como os seus colegas nas câmaras, nas casas legislativas, como inimigos, ou os governantes de outros países como inimigos. E assim, nessa ficção de orgulho político, um país vai se colocando acima do outro e esquecendo os ditames da solidariedade e da fraternidade. Aniceto vai dizer que a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Nós sabemos que o planeta Terra é somente um dos planetas nesse universo imenso, infinito, e todos fazendo parte da mesma família espiritual, porque todos filhos do mesmo Pai. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Veja as consequências da guerra. Milhões de mortos que passam a pesar na economia espiritual do planeta. Por quê? A decisão da guerra é uma decisão coletiva. Por mais que sejam dois governantes que decidem entrar em guerra, o planeta vive uma guerra constante nos lares, nas condutas diárias. Isso vai estimulando esse clima de belicosidade, esse clima que leva os países a entrarem nesses conflitos. E isso traz consequências para a economia espiritual do planeta. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Todos sofrem com a guerra. Enquanto os seres humanos mantiverem esse sentimento de belicosidade, de luta, de ódio entre si mesmos, entre os próprios irmãos, todos colheremos suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Vejam que tanto encarnados quanto desencarnados
se animam com as ideias da guerra. Influenciam-se núcleos também no mundo invisível que se dedicam à guerra. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Ou seja, tanto no campo do conflito com armas, quanto no campo das ideias e das palavras, os seres humanos cultivam o ódio, cultivam a destruição. Não somente na guerra propriamente dita, mas especialmente na convivência, onde as pessoas não aceitam as opiniões alheias, vivem nesse constante conflito entre pobres e ricos, negros e brancos, pessoas de condição social inferior ou posição social de destaque, nessa eterna luta de nós contra eles, cultivando os mesmos sentimentos de belicosidade que existe na guerra. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. É simples a mensagem do Cristo, mas de complexa atribuição em nossos corações. Uma dificuldade imensa que o ser humano tem de colocar em prática o amar um ao outro. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então notem que há duas faces da responsabilização. A responsabilidade coletiva, que todos respondem, e por isso todos sofremos, mesmo que façamos nossa parte, cumpramos nossos deveres, nós sofremos também, porque existe esse karma coletivo da sociedade em geral que ainda se dedica ao conflito e à guerra. Mas a outra faceta da responsabilidade é a responsabilidade pessoal, individual, que cada um responderá de perto por seus próprios atos nas contribuições às dores do mundo. Alfredo, que ponderava seriamente os conceitos ouvidos de Aniceto, observou: é justo. Aniceto, então, voltou a considerar: estive pessoalmente, a semana passada, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Olha que informação interessante que Aniceto deu. Desde que a humanidade tinha declarado a Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade superior na colônia chamada Alvorada Nova tinha delineado junto a entidades superiores, inclusive de outros planetas, para intervenção, tomando providências de máxima urgência nas faixas vibratórias que circundam nosso lar. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Olha só. Olha o ensinamento que espíritos superiores de outros planetas nos passam. Todos nós devemos suportar nos próprios ombros o mal que levamos a efeito. É a aplicação da lei de causa e efeito, ação e reação. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Ou seja, o mal produzido, provocado pela própria terra, deveria ser expurgado na própria terra. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza: infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Então, da mesma forma que ao tempo de Jesus havia Jerusalém dedicada ao erro, Roma entregue à corrupção, Ismália compara os tempos atuais como ainda uma Jerusalém escravizada no erro. Todos os dias somos curados por Jesus. Todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Olha só, que frase forte.
Todos os dias, apesar das bênçãos de Jesus em nossas vidas, é como se conduzíssemos Ele à crucificação novamente. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. É uma dura realidade. Os seres humanos geralmente fracassam reiteradamente nas mesmas falhas. Reencarnam por diversas vezes, caindo sempre nos mesmos erros. Recapitulando, portanto, essas falhas, não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifáses. Então vejam que Ismalha usa de várias referências bíblicas do tempo de Jesus para demonstrar que a Nova Jerusalém, ou seja, o mundo atual, continua caindo nos mesmos erros. Com a política dos Césares, que dominam e que buscam somente as satisfações pessoais, recheados de corrupção, mergulhados numa política de exploração e de sujeira. A justiça de Pilatos, que na verdade injusta, condenava inocentes, condenando por sua vez também o próprio Cristo, já que não considerou a ausência do cometimento de qualquer crime por parte do Messias. Aqueles que estão nos templos religiosos de hoje se portam como os rabinos do Sinédrio, os doutores da lei, que Jesus apontou como túmulos caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro, não praticando aquilo que ensinam, não colocando na vida íntima os preceitos do Evangelho cristão. Hoje, então, continuamos como os Jairos, duvidando e negociando a palavra divina. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Ela diz, então, que não é possível prever as consequências dessas atitudes, as mesmas atitudes que preservamos desde o tempo de Jesus. Encantado com as definições ouvidas, André Luiz aventurou-se a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Alfredo então observa: nestes tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. A importância da oração e da vigilância. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Eu sempre costumo dizer isso. Muitas pessoas olham para o cenário político, para o cenário mundial e, desesperançosas, acham que o mundo irá acabar, que nós estamos condenados, que não há mais saída e esperança. E eu sempre costumo dizer, é nos momentos de sombra e de dor que o cristão demonstra a sua fibra moral, que o cristão dá o seu testemunho. É muito fácil dar o testemunho nos momentos de alegria, de paz, com a barriga cheia, com a mesa posta, com os alimentos, com a família estruturada. É muito fácil servir ao Pai se nenhum empecilho ou obstáculo nos colocam às nossas vistas. O verdadeiro testemunho, porém, é nos momentos de dor, nos momentos de desafio na vida. Por isso, Alfredo está aqui dizendo: a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz, quando não há esperança, quando parece que a treva domina os corações humanos. É nesse momento que nós, cristãos, vamos demonstrar a nossa fé, a nossa esperança. Não vamos cair nas mesmas falhas, não vamos entrar no cenário de desesperança sem confiança no Pai e em Jesus. Imagine que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Então, Alfredo revela que, para auxiliar melhor os desencarnados pela guerra, tinha ido pessoalmente à Europa. E há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio.
As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Então Alfredo revela que quando visitou uma cidade inglesa, de Bristol, que estava prestes a ser bombardeada, ele viu um facho de luz que vinha da terra. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Então veja a função da igreja, a função daquele que ora. Uma cidade bombardeada, vivendo os horrores da guerra, lançava um facho de luz aos céus, porque aqueles indivíduos que ali se encontravam oravam a Deus, pediam, suplicavam ao Cristo a intervenção. E isso destacava-se no meio espiritual. A visão espiritual de Alfredo, portanto, pôde ver esse facho de luz que se levantava dessa igreja. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Olha que cena belíssima! No meio de um bombardeio, cristãos cantavam, com a esperança reacendida como Paulo e Silas diante da morte, cantando aos céus o seu testemunho para o Cristo. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Reflitamos na postura desses cristãos e coloquemos sob a perspectiva das nossas vidas aqui no Brasil, que nunca vivenciou uma guerra de extensão mundial. Participamos, sim, em menor escala, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, porém não vivemos os horrores dos bombardeios, a falta de comida, de esperança. Pensemos então nesses cristãos que viveram os horrores da guerra e mantiveram a sua fé, a sua esperança. Quando quisermos reclamar da nossa vida aqui no Brasil, quando na nossa mente surgirem esses pontos de revolta, de desesperança, pensemos nesses cristãos que realmente testemunharam diante dos perigos que lá fora rugiam com os bombardeiros estilhaçando as vidraças, os prédios, causando destruição e morte, e eles cantando, louvando ao Senhor. Essa celestial vibração de fé viva, então, caracterizava a atuação desses espíritos encarnados. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. De novo, né? Que bonito que não deve ter sido esse cenário. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Olha que interessante, olha a missão do cristão. Nos momentos de maior dor, construir esses abrigos antitrevas, dando fé e esperança aos corações das pessoas que não confiam mais, não têm qualquer esperança. Muito bonita a cena, portanto, que o chefe da expedição cantava junto dos cristãos encarnados, que davam seu testemunho. Alfredo então conclui: às vezes, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Ele repete então a frase dita no estudo anterior que nós acompanhamos aqui. Às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Por isso destaco mais uma vez, o espírita conhece a função da dor, sabe da importância da expiação para a nossa elevação espiritual.
Entremos então no capítulo 19, chamado O Sopro. André Luiz então vai dizer que depois de considerações interessantes sobre a situação da Terra durante a guerra, Aniceto voltou a examinar as necessidades de serviço. Alfredo então disse: em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Então eles passariam a noite ali, seguindo viagem no dia seguinte. E com profunda surpresa, André Luiz ouviu Alfredo afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Olha que interessante, eles iriam usar um carro da região espiritual. Nós já vimos aqui que eles tinham dificuldade de levitar, dificuldade de andar porque a psicosfera vai se tornando mais pesada, a ponto deles se utilizarem agora de um veículo. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com essa medida. Então eles iam receber uma carona até a terra. André Luiz então diz que ficou muito espantado, embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa, rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Então André Luiz estranha a informação de que eles se utilizariam de um carro, apesar dele conhecer os mecanismos utilizados pelas equipes de socorro, que utilizam-se de carroças movidas por animais para resgatar as pessoas no Vale dos Suicidas, nas regiões trevosas do umbral. Também sabia que tinha sido difícil chegar até o posto de socorro, porque o caminho, como dissemos, é um caminho tortuoso e pesado, mas ele não esperava que se utilizassem de carros. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Então existem vários tipos de deslocamento por veículos nas zonas próximas à Terra. Nosso orientador Aniceto, que parecia meditar gravemente sobre a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Ele precisava chegar logo na Terra. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Existe sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Então vejam que toda a programação espiritual ela cabe adaptações. Aniceto saiu de nosso lar com André Luiz e Vicente para prestar serviços na Terra. Porém, no meio do caminho, quando eles estavam no posto de socorro de Alfredo e Ismália, ele recebeu a orientação de seguir viagem somente no dia seguinte, por conta das numerosas pessoas resgatadas pelo fato da guerra. Então Aniceto ficou pensativo e disse: mas eles precisam ir logo, começar o trabalho. E aí Alfredo diz: não seja por isso, eles podem ajudar aqui. Então vejam que Aniceto já adaptou a programação inicial e fez com que somente no dia seguinte eles seguissem viagem, iniciando as atividades de André Luiz e Vicente já ali no posto de socorro. Acompanhar-nos iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer, muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou Aniceto. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Então, o primeiro trabalho de André Luiz e Vicente seria na oração. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. Alfredo então disse: é preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos da colaboração de mais alguns técnicos do sopro.
Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Vamos ver então que atividade é essa. André Luiz e Vicente iriam auxiliar na oração. Aniceto concordou para seguir viagem no dia seguinte. Alfredo então se lembrou de uma providência importante para aquela noite: técnicos do sopro, para ajudar espíritos específicos que traziam impressões físicas mais fortes. André Luiz então pergunta: técnicos do sopro? Sim, meu amigo, respondeu Alfredo. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimos a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Então vejam que o sopro, trazido aqui por Alfredo, é uma técnica de cura, que na terra também existe, mas que poucos a utilizam. Comumente vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Olha só que interessante. Uma técnica, então, não muito utilizada na Terra, do sopro, uma terapia do sopro, é vastamente utilizada nesse posto de socorro. Vejamos como se dá essa terapêutica. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando a surpresa de André Luiz. Então vejam, Alfredo está dizendo que na Terra ninguém utiliza, ou quase ninguém se utiliza dessa técnica do sopro. E aí Vicente pergunta, mas espera aí, essa técnica pode ser utilizada por qualquer indivíduo? Alfredo então pensou alguns instantes e respondeu: como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Então, olha, ele compara o sopro com o passe magnético. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Então, da mesma forma que para o passe magnético, o passe também espiritual, ter qualquer efetividade, é preciso dedicação individual. Da mesma forma, a terapêutica do sopro precisa da dedicação individual, o esforço individual. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Sempre a boa vontade é necessária para manifestar o divino em nós. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Quem dominava então a técnica do sopro, treinou por muito tempo, se dedicou àquela atividade e pagaram um preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto, gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Olha que interessante. Esses técnicos que utilizam a terapia do sopro para a cura ganham recompensas altas no plano espiritual, porque se dedicam a uma atividade que poucos fazem, mas para isso eles precisam manter a santidade da boca, na palavra, no uso desse instrumento, na santidade das suas intenções. Aquelas palavras então geraram interesse e o Alfredo continuou: nos círculos da terra, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Agora entendemos por que é tão difícil essa terapia na Terra. Para que o sopro possa ser de fato efetivo, é preciso que o instrumento humano esteja santificado, tanto na alimentação, quanto na fala, na palavra, no discurso, quanto no pensamento, a mente reta, interessada somente no auxílio do outro. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo.
Olha quantos efeitos traz esse sopro terapêutico. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. É só a gente pensar nas curas que Jesus efetuava. Certa vez ele curou um cego cuspindo na terra e fazendo aquela lama, né, com líquido junto da areia, da terra, e passou no olho do cego. Então vejam que quando o instrumento material é santificado, as propriedades produzidas pela boca, pelas energias, também têm propriedades curativas. Então a soproterapia também tem, a depender do médium, do aplicador, essa terapêutica que cura. E como Vicente e André Luiz não puderam ocultar a perplexidade, Alfredo disse ainda: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Acabei de falar. Jesus usava também do sopro divino para curar. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Olha que curioso. Será que futuramente, talvez num futuro não muito distante, nós utilizaremos da terapêutica do sopro para renovar, para levar cura aos indivíduos aqui na Terra? Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se dedicam a iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Então vejam que Alfredo, desde o momento que ele foi recolhido, resgatado no Campo de Paz, ele vivenciava essas terapêuticas. E agora, como chefe do posto de socorro, ele estimulava em quem quisesse aprender essa terapia a se dedicar ao sopro curador. Deveria então receber as recompensas pertinentes, porém a dedicação era necessária. Eles deveriam abrir mão de várias situações, de várias condutas, para que a técnica fosse efetiva. Então, aquele que se utiliza do sopro curador, da palavra que cura, especificamente aqui do sopro, esses indivíduos treinavam especialmente as suas mentes, as suas condutas, para que a terapêutica fosse de fato efetiva. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para aquela tarefa. Impressionado com o que ouvira, André Luiz acompanhou de perto aquelas providências. Encontrando-se, porém, mais a sós com Aniceto, André Luiz transmitiu essa surpresa, respondendo a ele de forma confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Então, na alegoria da Bíblia consta o sopro divino para a criação do homem. Referindo-se aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Olha que lição importante. Todos nós, mesmo imperfeitos, podemos utilizar do sopro para curar, para aliviar dores, para levar a terapêutica de alívio do sofrimento aqui na Terra, mesmo que sejamos imperfeitos, porque trazemos os dons divinos dentro de nós. Poder, aliás, que é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. André passou rápido pelo Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação. Então vejam que Aniceto revela que lá no nosso lar
já tem um núcleo que se dedica a essa terapêutica, e André Luiz não tinha percebido, apesar de passar pelo Ministério do Auxílio. Ele ficou surpreso com a informação de Alfredo, que se utiliza dessa técnica no posto de socorro, mas Aniceto revela a ele que essa técnica já é utilizada em nosso lar, onde nobres colegas se dedicam ao sopro curador. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas, puras, poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Então que fica a lição, nesse estudo de hoje, que nós temos ao nosso dispor, além da prece, além do passe, também o sopro. Qualquer manifestação de caridade, com boas intenções, desde que cultivemos as propriedades espirituais elevadas no pensar, no agir, no falar, nós também podemos nos utilizar dessas terapêuticas para levar conforto, saúde e cura aos nossos irmãos. André Luiz esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo se aproximou e disse: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu Aniceto, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Então, antes de André Luiz colher as lições sobre como se dava a terapêutica do sopro, eles foram chamados a cooperar na oração e na vigilância. Vejamos então o capítulo 20, chamado Defesas contra o Mal. André Luiz revela que desceram as escadarias e, em frente dos muros altos, ele pôde observar a extensão das defesas do edifício soberbo. Aquelas muralhas, então, do posto de socorro apresentavam defesas espirituais. A construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Ele tinha então uma visão mais ampla das muralhas daquela fortaleza situada no posto de socorro avançado, próximo da crosta terrestre. André Luiz então diz que ficou impressionado com as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada ao serviço de resistência. O baluarte agudo elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar água corrente. Então vejam que era um castelo mesmo, até mesmo um fosso com água para evitar invasões. A torre de vigia, esbelta e alterosa. André Luiz observou o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e em seguida as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. Vejam que André Luiz está descrevendo as defesas das muralhas, as defesas da fortaleza. E as armas? Identificava a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Essa informação pode causar estranheza a muita gente, que acha que a espiritualidade não tem armas, não tem mecanismos de defesa, achando que o mundo espiritual só tem anjinho, harpa, nuvens, que os espíritos ficam lá lendo poemas, cantando hinos, somente louvando a Deus. Não. Existem zonas de sofrimento e postos avançados de socorro que precisam de defesas, precisam de armas. Vejam que os muros continham armas. É certo que essas armas não são feitas para matar, mesmo porque os indivíduos ali já estão desencarnados, mas são armas para neutralizar as ações de espíritos trevosos. Não há nenhuma surpresa nisso. Essas informações não contradizem Kardec. Kardec trouxe a realidade da espiritualidade inferior. E a espiritualidade inferior somente consegue ser domada, neutralizada, através de mecanismos próximos a ela, mecanismos que se aproximam da violência física, a fim de que eles despertem para outras necessidades.
Eu não estou dizendo aqui que os mentores espirituais utilizam-se de violência, não é isso. Mas as fortalezas avançadas em terras perigosas precisam de armas que neutralizem a ação dos bandos, dos verdadeiros exércitos das trevas. André Luiz então descreve fortalezas, defesas, sim, a fim de se evitar que um trabalho abençoado de socorro fosse perturbado por entidades trevosas. Isso é natural. André diz então que viu com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Então, acima de todo esse cenário de defesa, existe a bandeira da paz, que não quer entrar em conflito com ninguém. O administrador Alfredo percebeu a estranheza de Vicente e André Luiz. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse ele, detendo-se para explicar. Olhando então de forma muito fixa para André Luiz e para Vicente, disse: naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia, de harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisamos defender em qualquer circunstância. Então, acabei de falar. Apesar de se dedicarem à paz, à harmonia, ao bem, eles estão numa região perigosa, que eles precisam defendê-la, defender a fortaleza, de qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Olha que frase forte. Enquanto na terra não reinar o império da lei universal do amor, será necessária a justiça. E a justiça se dá através desses aparelhos de defesa. Porque ainda não reina a lei de amor. Homens, indivíduos desencarnados, querem invadir a fortaleza, querem cometer todo o ato de atrocidade possível no interior daquele prédio, daquele castelo. Então é necessário impedir a ação desses espíritos maus, trevosos. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Então, como eu disse, as armas não são para aniquilar a vida dos invasores, mas sim neutralizar a sua ação malfazeja. Não se visa exterminar esses indivíduos, mas defender a obra do bem, uma obra de caridade colocada ali naquela zona inferior. Porque se não tivessem esses mecanismos de defesa, aquele trabalho não seria possível e aquela zona estaria entregue a uma questão ainda mais de sofrimento do que antes, do que se ali não estivessem aqueles espíritos trabalhando. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. O mal se organiza de uma forma muito grande no mundo espiritual. Então eles arregimentam mesmo verdadeiros exércitos para invadir essas fortalezas, por isso tantas defesas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. Então vejam que é engano daquele que diz que essas obras de André Luiz são ilusórias, criam um mundo que não existe, como se no plano espiritual não existissem organizações trevosas de entidades perversas e criminosas. Não há somente ignorantes, pessoas que gostam do mal porque não conhecem a lei de Deus. Há aqueles que conhecem a lei divina e, pela revolta e pela maldade, se dedicam ao mal, se dedicam às trevas. São entidades verdadeiramente diabólicas, nas palavras de Alfredo. Não tenham dúvida disso. Então essa obra também serve para alertar aqueles que acham que no plano espiritual reina a indiferença, reina a harmonia universal. Nos planos superiores, sim. Mas nos planos próximos à Terra, nos planos de sofrimento, de expiação, há uma verdadeira organização diabólica. E não há nada de estranho nisso, porque o bem também está presente ali.
através dessas organizações dedicadas à caridade do Cristo. É porque muitos pensam que, como Jesus é o símbolo da paz, que ele não se utiliza de nenhuma ferramenta que possa levar ao constrangimento do outro. De fato, Deus, nas suas leis, não nos constrange a nada. Porém, o livre-arbítrio nosso é limitado. Essas entidades, então, que se dedicam ao mal, não têm liberdade plena, porque se tivessem, elas fariam o que quisessem. A sua liberdade, então, é contida pelo direito do outro, daquele que não pode estar sujeito às suas mãos, daqueles que não têm qualquer karma ou expiação a sofrer. Então, os maus não têm liberdade plena e são neutralizados através dessas defesas. Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Vejam como Vicente apresenta uma questão até mesmo inocente, certamente para contribuir para a obra que seria escrita, achando que os grupos que se dedicam ao mal não enxergam a grandeza de Deus. Eles sabem da grandeza divina, porém eles desafiam a autoridade do Pai. Eles optam por se dedicar ao mal. Alfredo vai dizer: meu amigo, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os corruptos, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio, os vaidosos cheios de fatuidade, sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Então vejam a primeira parte da resposta de Alfredo. Vicente pergunta: mas por que esses indivíduos se reúnem para o mal? Eles não sabem que Deus é o grande Senhor de tudo? Que todo patrimônio que existe pertence ao Pai? Alfredo então responde: sim, eles sabem, da mesma forma que os criminosos aqui na terra sabem. Os bandidos, os que se dedicam ao crime, eles também sabem que existe um Deus. Eles sabem que o homem é usufrutuário dos bens divinos. Mas, tanto os encarnados quanto os criminosos desencarnados escolhem dedicar-se ao mal, sabendo da sua origem divina, sabendo da existência do Pai. Eles não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Então vejam, os criminosos sabem do seu destino, eles sabem que estão cometendo crimes, que estão fazendo algo errado, ofendendo a lei divina, mas eles estão como loucos, iludidos pelos interesses mesquinhos passageiros da terra, pelo ouro, pelas posses, enlouquecem diante dessas possibilidades e se entregam a uma atividade que irá condená-los. Eles sabem disso, mas mesmo assim escolhem o mal. É o mesmo que acontece no plano espiritual. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Vejam que a lei divina reina tanto aqui na terra como no mundo espiritual. Inclusive lá reina mais fortemente do que aqui, já que a lei humana é muito falha. Mas lá no mundo espiritual não. O mal se depara com a lei divina e responde por isso. Não querem se dominar, querem dominar os outros. E por isso pagarão um preço alto, pelas reencarnações, pelo sofrimento imediato nas zonas inferiores. Estão em conflito perene com as leis divinas. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor, transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra,
até que um dia se decidam a novos rumos. Então vejam que quando eu falei que Deus não violenta ninguém, não significa que as fortalezas do bem não se utilizem de armas para neutralizar ataques espirituais. Significa sim que Deus respeita o livre-arbítrio. O mal pode ser mal enquanto ele quiser, até que um dia ele se arrepende e se decida a novos rumos. Enquanto ele faz o mal, ele sofrerá as consequências disso, mas Deus não violenta o seu livre-arbítrio. Ele precisa escolher abdicar do mal. Nesse momento ele será resgatado e recomeçará sua trajetória na direção do Pai. A inexistência de violência, portanto, é perante o livre-arbítrio das criaturas. No entanto, existe uma violência para neutralizar as atitudes maléficas, senão o mundo seria o caos, tanto aqui quanto o mundo espiritual. Se o mal quisesse fazer o que bem entendesse e não existissem formas de neutralizar esse mal, porque nós não podemos usar armas, nós não podemos usar mecanismos que violentam o outro, aí o mal faria o que quisesse. Então existe sim uma lei, e existem formas de se aplicar essa lei. Não se aplica de forma maldosa, não há abuso de autoridade, como nós vemos aqui na Terra. As entidades superiores não abusam dos mecanismos de defesa, mas esses mecanismos existem para neutralizar, repito, neutralizar as investidas do mal. Intrigado com as profundas observações, André Luiz pergunta: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui... André Luiz então não entende como um espírito desencarnado pode continuar fazendo mal. Ele até entende, na Terra, eu entendo que se faça o mal, porque está mergulhado no esquecimento, mas aqui, no mundo espiritual... O generoso interlocutor, então, não deixou André Luiz terminar e disse: na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Aqui na Terra, então, os criminosos buscam dominação econômica, ou seja, se tornarem ricos, paixões desordenadas, ou seja, fazer o que bem entende, matar quem eles quiserem, dominar quem eles quiserem, e hegemonia de falsos princípios, os princípios enganadores da matéria. Aqui na Terra é assim. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Então, esses espíritos continuam desejando as mesmas questões no mundo espiritual. Nós já falamos isso aqui. O espírito, quando morre, o espírito encarnado, nós, encarnados, quando morremos, não viramos santos. Continuamos com as mesmas intenções, ideias e pensamentos. Então o criminoso continua criminoso. Se ele não se arrependeu com a morte, se ele não buscou mudar de rumo quando se deparou com a realidade espiritual, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então os mesmos interesses que dominam os criminosos na Terra, dominam os criminosos no plano espiritual. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões e talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Esse parágrafo merece uma atenção enorme. Por quê? O Alfredo está descrevendo as inúmeras aglomerações espirituais das trevas, que serão descritas em várias obras mediúnicas de Divaldo Pereira Franco, do próprio Chico Xavier. André Luiz vai descrever essas regiões. Manuel Filomeno de Miranda, enfim, Inácio Ferreira, vários espíritos vêm trazer essa realidade, as cidades do além, cidades trevosas, em que Chico Xavier vai descrever uma cidade dedicada ao bacanal, ao carnaval,
outras cidades destinadas ao império da guerra, da dominação, enfim. Alfredo aqui, juntamente com Aniceto, está descrevendo a organização de cidades trevosas. Então, cidades que se reúnem, cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, ou seja, cabanas, sistemas feudais em que há um senhor, um indivíduo do mal que domina os outros, locais em que se explora as forças da natureza para o mal, vaidades tirânicas, então tiranos que dominam certos grupos, tudo isso no plano espiritual. Cidades, vilas, locais mesmo, em que há uma organização feudal, uma organização político-religiosa que seja, mas voltada para o mal, que difunde mentiras, que escravizam as pessoas, aqueles enfraquecidos pela invigilância. Nós já estudamos aqui que existem espíritos que são escravizados no além, porque se deixam levar pela invigilância. Cativeiro de espíritos falidos e imprevidentes, paixões ainda mais desordenadas que as paixões da terra, inquietações sentimentais, desequilíbrios da mente, desvios do sentimento. Então que fique aqui registrado, não é? A existência desses locais de trevas no além e que nós tenhamos vigilância para que não sejamos encaminhados para esses locais quando desencarnarmos. Basta dedicarmos ao bem, cumprirmos nossos deveres, não nos sintonizarmos com essas entidades. Dessa forma não iremos para esses locais. E não nos iludamos, não achemos que no mundo espiritual existe somente céu e inferno. E no inferno não há qualquer auxílio. Existem zonas inferiores dedicadas ao mal que atacam os postos de socorro, como nós vamos ver aqui, que precisam de defesas para que essas trevas não alcancem o seu objetivo. Reflitamos então sobre as inúmeras lições do estudo de hoje e possamos, pouco a pouco, absorver esse aprendizado constante que André Luiz nos traz, pelas suas palavras e pela sua vivência no mundo espiritual. Agradeço a presença de todos mais uma vez e peço que a espiritualidade amiga possa nos abençoar a todos, sem exceção, elevando o nosso pensamento a Deus, para que Ele nos envolva nesse momento, nos protegendo, abrindo a nossa mente para absorver os ensinamentos necessários e, especialmente, alterando a nossa forma de enxergar a vida material, para que possamos dar prioridade à vida espiritual, sem desprezar as necessidades da carne, porém em equilíbrio, sem ansiedade, sem vaidade, sem orgulho, sem querer passar por cima dos outros para ser bem-sucedido, para se destacar na sociedade terrena. Ouçamos as mensagens e os conselhos dos espíritos amigos, tanto no estudo do Evangelho, quanto no estudo das obras básicas e das obras complementares, a fim de que nós estejamos cada vez mais preparados para a grande viagem que todos realizaremos um dia, quando deixarmos a carne e regressarmos à pátria espiritual. Damos então graças ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, governador da terra, para que Ele abençoe a nossa intenção e envie seus emissários para nos inspirar, para nos guiar na tarefa aqui na terra, para nos ajudar a encontrar o nosso trabalho aqui, seja junto aos encarnados, seja no esclarecimento dos desencarnados, enfim, na família, na sociedade em geral e junto dos nossos deveres primordiais perante a consciência divina. Agradecemos, portanto, e rogamos a assistência constante dos amigos para que não caiamos nos mesmos erros do passado e agora possamos afirmar que estamos finalmente sintonizados com o coração do Cristo Jesus. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo dessa obra magnífica. Até mais.